Marildo, bom dia. Estamos no cinema aí. Estamos no cinema aí, ainda bem que o Bar agora tem cinema, muito em breve também. A Carla vai estar exibindo aqui no cinema e o Bar na nossa tela aqui esse filme. Bom dia para você, os amigos e amigas da Rádio Baense, Mineirinho, Mineiro mais Mineiro de Minas Gerais. A Carla, seja bem-vinda. Carla, muito bom dia para você. Bom dia Marildo, bom dia César Sá. Um prazer enorme estar aqui com vocês e quero dizer que é o meu sonho apresentar o filme aqui, hein, o Baen. Tomara, vamos mexer os pauzinhos para que isso aconteça. A Carla vem a trazer aqui para os ouvintes da Rádio Baense, como o César disse, O Assassino da Ciclovia. É uma produção da Uniarte Produções e Celt também. O filme é roteirizado pela Carla, né, a Carla Maçã, com a direção de Luciano Benhame, Edson Rodrigues e também grande elenco, uma produção independente, com mais de um ano de produção. A Carla estava dizendo aqui para mim, ainda há pouco antes da gente iniciar essa entrevista, que teve cenas que foram gravadas com o celular. Isso mostra a evolução tecnológica que nós temos hoje e, ao mesmo tempo, barateando e também dando oportunidade, né, Carla? Uma produção independente, não tão longe, 20, 30 anos atrás, era quase impossível alguém tentar gravar um filme com uma produção independente, arcar com o próprio bolso os custos. Hoje um celular aí 4K, um pouquinho de criatividade e força de vontade, acaba criando uma obra de arte aí, que é O Assassino da Ciclovia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, falasse a sinopse desse filme pra gente. Sim, então, O Assassino da Ciclovia, ele se baseia numa aposta que acontece na escola. Alunos do 2º grau, eles se incomodam com o comportamento de uma colega que era da 5ª série. Ela apresenta comportamento gay, não que ela seja, que ela não era, mas as pessoas, os alunos, a julgavam porque andavam com meninos, jogava bola com os meninos. Ela tinha um comportamento junto com os meninos. Então eles fizeram uma aposta para descobrir qual era a opção sexual dela. Só que essa aposta saiu errada, acaba num estupro, e 29 anos depois ela volta a Odara para se vingar. Só que na época da escola, o aluno que pagou o colega para fazer isso, hoje ele é o delegado. E ela se vê apaixonada agora no presente. Esse amor vem à tona novamente. E o passado fica complicado. Ela fica entre o amor e a razão. Ela não sabe se ela se vinga do delegado ou se ela se entrega a essa paixão. Só que existe um assassino na cidade. Existe um assassino que envolve as pessoas num crime para atrair o delegado naquele precipício, para poder acabar com o delegado. Alguém quer se vingar do delegado também. Então, a mágoa que existia por parte da pessoa, qual é o nome da personagem principal? Mirna Montana. Além da Mirna, havia também uma segunda pessoa que não gostava do delegado. Exatamente. Ou até gostava, mas nesses 29 anos aí, teve que pagar por uma coisa. Eu já tô dando dica. Opa, um spoiler pra gente. Exatamente. Entendeu? E esse filme, Carla, você que criou o roteiro. Foi. Ainda há pouco a gente estava falando, ele foi baseado em quê? Como que você chegou na construção dos personagens, da história, do enredo em geral? Então, eu sempre quis escrever uma história baiana, com sotaque baiano. Oxente, Vixe Maria. Então, não tem como não se basear na Tieta. Uhum. Então, eu sabia que na Tieta tinha uma mulher de branco. Aqui, no Assassino da Ciclovia, tem a Dama da Noite. Ela ataca os homens à noite. Então, é outro mistério no filme. Você tem que descobrir quem é a Dama da Noite. Eu falo também nesse filme, é um tema importante, homossexualismo no trabalho. Isso acontece dentro da delegacia. Um estagiário que é perseguido. E o estupro infantil é o tema principal aí. Por que as crianças não se comunicam? Do que elas têm medo?
São 2 temas principais para esse filme. E como que você chegou na construção disso aí, né? Foi Esse- baseado em quê? Em história de quê? Esse título, ele existe. Eu vi no Investigação Discovery. Só que era um assassino que mata mulheres num caminho ali da ciclovia. Eu gostei desse título e mudei totalmente a história. Então esse título eu peguei de lá. E a história a gente foi amarrando ali. Eu confesso a você que esse filme ele tem mais cara de novela. E eu não sou profissional, então a gente vai aprendendo a cada produção. Se eu for fazer o próximo filme, eu já sei que eu tenho que ter menos personagens para focar melhor na história que eu quero contar. Então tem muita história. Parece uma novela. Entendi. Você fala muito história no sentido de pontas, né? Abriu muito a Exatamente. história. Por isso que talvez o filme tenha ficado tão longo, ele tem mais de 2 horas. Tem 2 horas e 40 minutos. Entendi. Tem uma personagem que ela tem um amor pelo delegado. Ela é a fofoqueira da cidade, ela fica na janela. Toda vez que o delegado passa, ela quer urinar. É uma comédia. Essa parte aí é a comédia. Aham. Então, tem várias outras histórias. Tem a velha Augura, que ela pega os personagens e dá conselhos da onde ela veio, qual o mistério que cerca ela. Ela é uma bruxa, ela é um espírito, ela morreu. Tem esse mistério também. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Baense a Carla Maçã. Ela é roteirista do filme Assassino da Ciclovia, que vai ser lançado no próximo fim de semana, dia 12 de novembro, lá em Visconde do Rio Branco, no Centro Cultural Mara Pinto de Brito. Ela traz aqui pra gente, para os ouvintes da Rádio Ubaense, essas informações sobre... deixa eu tirar o telefone do mineirinho que tocou aqui. Sobre essa história que tem um pouco de drama, tem comédia, momentos de emoção. No trailer que eu vi, Carla, eu percebi que em alguns momentos dá a impressão, talvez até pelo próprio título, que você te leva nessa linha, né, de ser algo de terror. Mas talvez não seja, é mais um suspense. Eu tive conversando com o dono da Uniarte, o Luciano Benhame, como que a gente ia fazer um trailer. Porque o filme ele tem mais comédia. Sim, sim. O título tem a ver com terror, suspense. Como que a gente iria focar num trailer pequeno tanta coisa? Então ele falou pra mim, foca no terror, porque o título é esse. E as pessoas gostam de uma suspense, de um desespero, as pessoas têm essa curiosidade. Então eu preferi focar no terror. No terror. Entendi. Quando você fez essa construção, o filme, você me disse aqui que o filme foi construído em 1 ano e 27 dias. Isso. Né? Do início da gravação até a finalização, falando de elenco, você disse que colocou muitos personagens, né? 37 personagens. É a primeira vez na Uniarte que tem tanta gente. Mas é porque iam morrer, entendeu? Entendi. Eu precisava de... Você precisava de pessoas para matar, né? Eu precisava. Cruel, muito cruel. Carla, mas aí, pra gente entender, esses personagens, todos são atores profissionais ou muitos ali pessoas, amigos do ciclo de amizade, querem participar? Porque você disse que a produção foi independente. Acredito eu, então, que você arcou com todos os custos, inclusive custo de atores, de gastos com os profissionais. Como que ficou isso aí? Então, todos nós somos amadores. Ninguém é profissional. Desde da edição, desde do câmera e os atores. Então, todos eles participaram gratuitamente. Os gastos que a gente tem locações, alimentação, caso foi para o Rio de Janeiro, a ida e a volta. Então a gente gasta com a produção do filme, mas os atores não recebem. Dessas cenas que foram gravadas, qual que ficou mais difícil? Que você sentiu maior dificuldade, seja do local, do ambiente? Você disse que teve as cenas finais foram gravadas no Rio. A maioria das cenas foram gravadas em Visconde do Rio Branco, próximo ali, onde que foram gravadas? Eu diria Visconde do Rio Branco, sim. Algumas ruas, becos, alguns lugares assim. Mas eu não posso deixar de citar que a cidade central da trama foi em Santa Maria. A praça principal ali foi lá.
Mas como a gente não consegue ir todo final de semana lá, Pais, então, foram gravados em Santa Maria, isso. que é onde se passaria, então, a cidade fictícia de Odara. Exatamente. Tá. E é engraçado, você disse aqui, antes da gente ir para o primeiro intervalo, César, você falou que queria fazer um filme com sotaque baiano, que tem todo um charme, né? Tem. Porém, você tem um sotaque também, mas não é nem mineiro nem baiano, é um sotaque carioca. Eu sou de lá, eu nasci lá. Eu vim de lá. Nasceu do Rio. E por que da escolha do sotaque baiano? Ele é paixão. mais gostoso para ouvir, por um filme talvez ele é. Primeiro porque na Uniarte nunca houve um filme que tem esse sotaque. Então toda vez que eu pego uma produção, eu quero que seja diferente do que já foi feito. Entendi. Por isso que eu escolhi Santa Maria, porque senão todos os filmes ficariam na Praça 28 de Setembro. Eu preciso contar lugares novos. Você acredita que a maioria das cenas foi gravada na minha casa? É mesmo? A delegacia foi na minha casa, o quarto da Verusca na minha casa, tudo. A minha casa virou um cenário. Bacana. Eu acho, provavelmente uns 5 cenários a minha casa virou. É um Projac. Virou. A minha Bacana. sala virou delegacia, porque ela tinha várias portas e a gente fez um cenário ali da Polícia Civil e a gente fez aquilo ali. Bacana. Carla, a gente vai continuar, são 10 horas e 32 minutos, né, César? Já nós voltamos com essa mais entrevista. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Baense a Carla Maçã, ela vem apresentar pra gente aqui o filme O Assassino da Ciclovia, que vai ser lançado no fim de semana agora, dia 12 de novembro, lá no Centro Cultural Mara Pinto de Brito, na antiga estação em Visconde do Rio Branco. Já nós voltamos com ela aqui. A nossa audiência está acompanhando você, César, e as pessoas estão pedindo informação aqui. Só para trazer, então, é importante, cara, o filme vai ser lançado lá na antiga Praça da Estação. Isso, Espaço Cultural. Espaço Cultural de Visconde do Rio Branco, e a entrada é gratuita, não vão pagar. Nada. É cinema, mas não vai ter gasto com ingresso. Não. As pessoas estão... Eu gostaria que você deixasse claro essa informação, e além disso, quem comparecer também, a pipoca e o Guaraná é por conta da produção, né? Por conta da secretária de Cultura. Um beijo, Maria Isabel. Então não vai pagar pipoca também não. Não, tudo de graça. Carla, ainda há pouco no último bloco a gente estava falando sobre a questão das cenas. Eu acho que, primeiro assim, eu como profissional de jornalismo, de comunicação, na faculdade fiz muitos trabalhos audiovisuais e sei que realmente é difícil, porém ao mesmo tempo é apaixonante. De você pegar, de criar o roteiro, de você buscar a imagem, depois de editar, colocar áudio e vídeo e ver, é a magia do cinema, né? Quando a gente volta no tempo, pega lá no início de 1900 com os irmãos Lumière, que são os pais, né, do cinema, e você vê as produções e vê a vantagem que tem hoje com a tecnologia, com o celular e uma criatividade, você monta aí um curta ou mesmo longa-metragem facilmente. Dentro do que vocês produziram, ainda há pouco você disse que boa parte dos cenários estavam dentro da sua casa, né? Mas qual que foi a cena com maior dificuldade? Que você percebeu, essa cena está dando trabalho, ou essa cena vamos ter que mudar, porque eu queria isso, mas não estamos tendo condições de fazer o que eu estou querendo produzir. Só não interrompendo, só para incluir um nome nessa listagem sua aí, Humberto Mauro, que é o chamado pai de cinema também, de Cataguases, e que enfrentou dificuldades, mas que fez o filme dele, ele fez do mesmo jeito aqui que você está fazendo. Então, a cena da guerra entre a Velha Augura com a Ednilza, na Praça de Odara, na frente da igreja. Aquela cena ali, ela foi complicada de gravar, porque nós fomos de táxi, o táxi queria vir embora, e eu levei um tombo na cachoeira. Nós gravamos a cena da cachoeira também nesse dia. O figurino da personagem, da Nilce, molhou na cachoeira e ela não queria vestir o vestido molhado, que era uma cena de continuação que ela estaria com o vestido. Foi complicado. Foi uma cena que o Luciano brigou diversas vezes para que fosse regravado e eu não queria. Eu não gosto que regrave cena, porque a gente, quando grava a segunda, a terceira, não é igual a primeira. Você acha que perde o brilho do primeiro impacto? Eu acho que perde. Acho que a emoção ali foge um pouco ali, né? Até mesmo talvez pelo fato de não serem atores profissionais, né? Então, aquela primeira emoção ali, dificilmente talvez a pessoa vai conseguir repetir. Né?
a velha Gura usa os poderes, vem um raio do céu. Então a edição aí é o milagre do negócio. Essa cena foi gravada entre a igreja e aquele muro que separa a praça. Em frente à igreja, debaixo das escadas. Embaixo das escadas. Isso, em frente às escadas, Em subindo frente para a às igreja. escadas, subindo ali do lado esquerdo, sobe as escadas, né? Exatamente, a cena foi ali. Eu conheço aquele local ali, de fato é difícil mesmo. Mas é o local ideal para mostrar aquilo que vocês estavam demonstrando no filme. Teve cenas que vocês foram gravar e por causa do tempo teve que adaptar ou não gravar, perdeu o take daquele dia? Não, Todos os dias ajudaram. todos os dias. A gente marcava aquela cena e a gente ia. Teve uma vez que choveu sim, mas aconteceu a morte do meu cachorro, da minha cachorra, e choveu junto. Aí a gente cancelou mesmo. Foram 2 fatos que aconteceram naquele mesmo dia. Eu acho que foi uma vez, uma vez que a chuva atrapalhou. Você disse que tinha mais de 30 personagens, né? 37. 37 personagens. E nesses... Fora as crianças. Ah, tem as crianças que participaram também, 11 né? crianças. 11 crianças. Então, quando eu coloquei no texto grande elenco, eu estava certo, então. Grande elenco. Essas Realmente. crianças elas vão entrar num flashback para bacana. explicar a história de 1992, mas que legal. aconteceu na escola. É como se Legal. fosse a primeira fase aí do filme. Exatamente. Que elas vão ser Bacana. representadas no futuro já. O Adultas. filme ele começa no final com uma morte. Ele retrocede a 11 meses atrás e conta a história toda. E aí, lá para 2 horas de filme, a gente volta à cena que começou o filme. Entendi. Olha, Bacana. tem uma experiência dessa aí. legal. Que é a produção internacional na década de 80 de Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas dos Mestres Jedi começou com o último filme, o último capítulo, o último filme. Depois eles foram para o segundo e foram para o primeiro. Depois eles tiveram que refazer o último. Eles começaram pelo final e foram caminhando para o início do filme. Até porque não dava para entender. Como é que esses caras chegou nesse ponto já tudo adulto ali, né? Aí depois ele volta lá atrás e grava, faz uma... Ô, Carla, você deve estar sabendo, se não sabe, vai ficar sabendo agora, que vou te informar, vai acontecer na próxima semana, lá mesmo em Visconde do Rio Branco, o 4º Festival de Cinema Interseções, né, que são 11. Tô sabendo. Tá sabendo? Por acaso o seu filme vai participar? Foi convidado? Não foi convidado. Não. Deve ser porque o meu é longa, né? Porque Geralmente são ali filmes curtos, né? né? Entendi. Mas de repente, não sei, de repente eu até te passo depois o contato da Rafaela, que é uma das... Minha amigona, um Ah, beijo, Rafa. Então, a Super Rafaela Lima, ela vai estar com a gente aqui ainda essa semana para falar sobre o lançamento lá, o festival, o 4º festival, talvez uma versão curta, não sei, né? Que pode ser feito aí, seria interessante. Acredito que o lançamento do filme, talvez por ser muito grande, agora as pessoas vão querer um repeteco, né? Vai. E seria muito interessante criar talvez uma versão adaptada para festivais, porque como são muitos filmes, né? É bom ter um filme talvez menor, 1h30, 1h20, 1h30. Talvez seria interessante também analisar Tem essa como. possibilidade. É só tirar. é. Tem como. É só tirar alguns personagens ali que não Entendi. acrescentam na trama principal. Entendi. Por exemplo, a Ednilza, a Edinalva, as fofoqueiras ali da cidade. A gente pode tirar isso e ir direto pro ponto. Se tirar mas aí se você tirar as fofoqueiras do filme, o filme vai perder a graça. Porque filme sem fofoqueira, nesse contexto aí, vai ser problemático. Mas aí como é que eu vou resumir 2 horas e 40 minutos? Sei. Aí você vai dar um jeito. Tira a Dama da Noite. Verdade. Ô, Carlos, e num contexto geral, a gente entende o Assassino da Ciclovia, tem terror, tem drama e tem comédia. Você disse que ele é um pouco mais comédia, mas tem momentos. Mas qual que é a mensagem principal? Existe uma mensagem principal, uma mensagem moral que você queira passar em relação ao filme? Você chegou a pensar nisso? Pensei. O que as pessoas têm a ver com a vida das outras? Tudo começou aí. Então, a mensagem que o filme deixa é esse. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida. Se a menina era ou não lésbica ou o que fosse, ninguém tem nada a ver com isso. Esse problema da sociedade em tomar conta da vida dos outros causou todo o Assassino da Ciclovia. E aí você está trazendo aí uma discussão que é
o preconceito. Exatamente. Né? O preconceito, o racismo, a homofobia, tá tudo. Tá tudo Eles aí. não tinham que ter apostado nada. A vida é da menina, entendeu? O que eles tinham que fazer aquilo? Tem um contexto moral, então, de Tem. reflexão em relação à sociedade, né? O que a sociedade acaba fazendo com algumas pessoas, alguns indivíduos. Pois é, aí nessa brincadeira de escola, causou aí a vingança da Myrna, que quer voltar para se vingar, e esse assassino aí, que tem tudo a ver com a escola. Que é o grande mistério aí do filme, o assassino. Exatamente, alguma coisa nessa escola aí que aconteceu, que saiu o assassino agora, e a Myrna também tá vindo para se vingar. São duas pessoas se vingando aí por causa daquela aposta. Claro que você não vai falar, e talvez não teria muita graça também, de quantos personagens, quantas pessoas são mortas no filme. E se no final do filme o tal do assassino realmente aparece. Quem quiser saber essas respostas vai ter que assistir o filme, né? Sim. No final do filme, ele pega o delegado, ou ela, o delegado tá amarrado, e a pessoa mostra ele pergunta, o delegado pergunta, por que você tá fazendo isso? Então ele já escreveu, e ele vai mostrando escrito algumas coisas. E aí ele tira a máscara. Bacana. A princípio, ninguém vai saber quem é. Olha a dica. A princípio, ninguém vai saber quem é. Só que o zoom vai aparecer e aí vai revelar quem ele era. Ou ela. Chega. Cara, eu arrepiei aqui, só de imaginar. Carla, parabéns, só de imaginar, só de imaginar pelo contexto geral do filme. A imaginação da gente voou, né? Foi legal, Eu tô aqui suspense imaginando realmente. aqui, eu já tenho uns 4 aqui na cabeça. Muito legal. O gancho Muito do legal. filme é esse flashback. Esse flashback é o cérebro do filme. Entendi, é a base de todo o contexto do filme está ali. Exatamente. Se perder esse pedaço, a pessoa se perde no filme. Essa redução que você sugere, mantendo isso aí, eu acho que no curta daria para entrar lá e não mataria a essência do filme. Não, certamente. O Luciano certamente experiência para isso, deve Exato, realizar, porque eu acho que a gente não pode perder uma obra de arte como essa nos festivais. Exatamente. Né? Aqui o Bar também tem outros, acho que seria muito interessante. Então, Carla, eu gostaria que você ficasse muito à vontade de fazer os agradecimentos ao seu elenco, seus patrocinadores, aquelas pessoas que apoiam a cultura, que eu acho que é muito válido, né? Nós precisamos ser divulgado, né? apoiar, citar o nome dessas pessoas, e porque acho que é merecedor realmente aquelas pessoas. E parabéns mais uma vez para você pela coragem, né, pela determinação. E sei que realmente a produção audiovisual ela demanda muito custo, é muito caro. E não é para qualquer um fazer uma produção de vídeo. Eu já fiz documentário de 30, 40 minutos, leva tempo, é cansativo e é trabalhoso. Imagina um filme com mais de 30 pessoas, quase mais de 50 pessoas trabalhando, uma produção de mais de 2 horas. Mérito realmente seu, parabéns para você, para toda a sua equipe. Fique muito à vontade para você fazer seus agradecimentos. Então, meu abraço vai para o Luciano Benhame, o dono, cérebro da Uniarte, e toda a equipe, toda a galera da Uniarte. Um abraço para vocês. Um abraço para a secretária de Cultura, Maria Isabel. Um beijo. Ao nosso prefeito, Fabinho Antonucci. Ao Amarildo, que me trouxe aqui, que me encontrou. Já me conhecia, que eu descobri isso depois. Paulo Mendes, ele que me passou todos os contatos. Você eu não posso esquecer, ele fica me olhando para saber se eu vou falar dele. De jeito nenhum. César Sá, muito obrigada pelo convite. Esses flyers, gente, ele foi patrocinado pelos vereadores Guilherme Guimarães, Asa Branca, Noca e o nosso vice Miguel Silaib. A gente não pode esquecer, doutor Miguel, um abraço para vocês. Temos mais pessoas que apoiaram, né? Giovanni, um beijo. Mas eu não trouxe, gente. Eu esqueci de trazer. Mas a gente vai citar lá no filme. Lá eu vou estar com a ficha direitinho e vou falar. Você terá novas oportunidades. Os microfones da Rádio Ubaense vai estar sempre à disposição. O César aqui, como diretor-presidente do Sistema Multissom de Rádio, tem uma ligação muito grande, né? Não apenas com a cultura de Ubá, mas também de toda a nossa regional. E eu gostaria, César, que você fizesse o convite como presidente, que o departamento de jornalismo está à disposição dela, mas eu gostaria que você deixasse aberto também todo o sistema Multissom de Rádio, são 5 emissoras,
Então, que fique à disposição da Carla e de toda a equipe, não apenas dela, mas de toda a cultura ubaense e também de nossa regional. O espaço, o sistema Multissom, na verdade, ele é reconhecido pelos espaços que ele abre para a cultura, para a arte, para todos os assuntos. As outras rádios estão na cidade de Cataguases, que é um centro cultural hoje, é uma cidade extremamente cultural, onde muitos filmes são rodados ali, e nada acontece sem antes passar pela Multissom lá, como aqui também, porque aquilo que eu disse, né? A cultura, em qualquer aspecto dela, é a identidade de um povo, a identidade de um país. Por isso, a nossa prioridade é dar espaço e dar voz àqueles que têm a coragem de produzir, seja teatro, seja o cinema, seja na música. E quando chega aqui um novo cantor que nos entrega aqui a música, eu sempre digo, olha, não vai ficar engavetada não, ela vai tocar, viu? Ela vai para a grade e vai tocar. Porque não adianta você receber e guardar numa gaveta, não existe isso. E fica aqui o convite, inclusive depois de lançado, você retornar novamente ao estúdio para conversar com a gente sobre os resultados, né? E vamos trabalhar junto para ver se essa questão aí que você citou lá do Festival de Cinema lá de curta-metragem de Escola do Rio Branco, né? A gente ver o que o Luciano consegue lá, né? Mantendo essa parte que eu acho que é o cérebro do filme, esse segredo, esse mistério todo que surge aí, né? Porque, como o Amarildo disse, essa produção ela é independente, mas ela precisa ser mostrada também num festival. E fica aí os parabéns para você pelo ato de coragem e pelo talento. Porque só coragem não adianta, tem que ter talento para fazer, né? É isso aí. Amor, dom. Exatamente. Tá? E seja sempre bem-vindo ao Sistema Multissom de Rádio. Valeu, obrigado. Muito bem. Repetindo então para você, para nossa audiência, neste fim de semana, dia 12 de novembro, lá em Visconde do Rio Branco, no Centro Cultural Mara Pinto de Brito, na antiga estação Entrada Franca, hein? Lançamento do filme O Assassino da Ciclovia. A Carla veio trazer pra gente aqui. Parabéns, sucesso para você, Carla. Um abraço para todo o elenco lá e que você continue produzindo obras de arte aí e muito sucesso para você, que muito em breve o seu talento vai ser reconhecido, já está sendo reconhecido, mas esperamos que aí que seu filme comece a aparecer nos festivais aí e tenha reconhecimento nacional. Certamente vai ser. Um grande abraço para você, seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado, tchau, gente. Valeu. Muito bem, final do programa O Fato do Dia, estaremos de volta amanhã a partir das 8 da manhã com o show da manhã, às 10h10, O Fato do Dia. Um bom dia e até lá.